São 13 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News. Boa tarde, caros ouvintes. Começa agora o Crioula News e vamos às notícias que marcam a atualidade. Crioula News. Títulos. Relatório registra 13 casos de tráfico de pessoas nos últimos anos, garante a Ministra da Justiça. Parlamento suspende mandato do deputado Amadeu Oliveira. Serventarilhas afirma que a dívida do Estado para com a empresa ultrapassa 9,5 milhões de euros. Autoridades ucranianas relatam novos ataques em Kiev e intensos combates em Donetsk. Crioula News. Sociedade. A Ministra da Justiça disse que o relatório anual de 2020-2021 do Ministério Público indicam que foram registrados 13 casos de tráfico de pessoas nos últimos anos em Cabo Verde, todas elas ainda com pendências e sob investigação. Os dados foram revelados por Joana Rosa na manhã desta quinta-feira, durante a sua intervenção na mesa redonda promovida pelo Ministério da Justiça em parceria com a UNODC, visando assinalar o Dia Mundial da Luta contra o Tráfico de Pessoas, celebrado a 30 de julho. Segundo o relatório anual 2020-2021 do Ministério Público, Cabo Verde registrou nos últimos anos 13 casos de tráfico de pessoas, sendo um caso na Ilha de Boa Vista, um em São Vicente, 4 na Ilha do Sal e 7 na Praia, todas elas ainda pendentes e sob investigação, apontou a Ministra da Justiça. Joana Rosa avançou que o tráfico de pessoas tem a ver com os trabalhos forçados, tráfico de órgãos e prostituição, fenómenos que o país não pode esquivar-se e que acaba por ser preocupante, mesmo que seja uma única situação, quando mais um cenário de alguns processos e situações ainda por desvendar. Para o governante, trata-se de um mal que afeta o mundo, com contornos difíceis de gestão do ponto de vista pessoal das pessoas que são vítimas, mas também das respectivas famílias e das comunidades. Entretanto, assegurou que o governo está ciente do combate que deve dar a este flagelo e que uma das atenções dadas a esta problemática que afeta sobretudo mulheres e meninas foi a revisão do Código Penal em 2015, que criminalizou o tráfico de pessoas. Adiantou que a nível internacional o país encontra-se alinhado com as políticas internacionais, tendo adquirido a Convenção de Mérida e Convenção de Palermo e seus protocolos relativos à prevenção, repreensão e punição de tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças. Tempo agora para atualizar os dados de Covid-19. Cabo Verde registrou mais 12 casos positivos de infecção por Covid-19 e 32 recuperados nas últimas 24 horas, no total de 578 amostras analisadas pelas autoridades sanitárias, e passa a contabilizar 86 casos ativos. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, os 12 casos foram reportados na Praia 6, São Miguel 2, São Vicente, Sal, Maio e Boa Vista, com um caso cada. Já os 32 casos recuperados foram registrados na Praia 8, São Vicente 8, Tarrafal de São Nicolau 6, Ribeira Grande de Santo Antão 2, Sal 2, Santa Catarina, São Miguel de São Filipe, Ribeira Brava, Boa Vista e Maio, distribuindo um caso cada. Com esses dados, o país passa a contabilizar 86 casos ativos, 61.575 casos recuperados, 410 óbitos, 46 por outras causas e 9 transferidos, prefazendo um total de 62.126 casos positivos acumulados, sendo que a taxa de positividade rondou os 2,1%. Crioula News. Política. O Parlamento votou nesta quinta-feira, por via secreta, 3 propostas de resolução que suspendem o mandato do deputado Amadeu Oliveira para, a pedido da Procuradoria-Geral da República, responder em processos crimes que ocorrem em seus trâmites nos tribunais do país. A anteceder a votação dos referidos resoluções,
os deputados esgrimaram as suas posições em relação ao pedido da Procuradoria-Geral da República, tendo a bancada parlamentar do Movimento para a Democracia defendido que Amadeu Oliveira devia ir ao julgamento para ele provar a sua inocência. O cidadão eleito deputado Amadeu Oliveira disse em Infopress que estaria disponível para levar a sua imunidade parlamentar e responder às instâncias judiciais na primeira oportunidade, afirmou o líder do grupo parlamentar do MPD, João Gomes, para quem a sua bancada queria dar oportunidade para que Amadeu Oliveira possa, de fato, responder às autoridades. Por sua vez, a bancada do PICV teve uma posição contrária, justificando que se deveria esperar pela decisão do Tribunal Constitucional, ao qual foi solicitada a fiscalização abstrata sucessiva referente à resolução da Comissão Permanente da Assembleia, que autorizou a detenção do deputado Amadeu Oliveira. Pelo mesmo diapasão, alinharam os deputados da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, que se pronunciaram contra a suspensão do mandato do seu deputado. Depois da aprovação, as 3 resoluções soaram alguns palmos na sala de sessão plenária provenientes da bancada do MPD. No momento de votação estiveram presentes 69 deputados, sendo que cada proposta carecia de uma maioria de 35 votos para ser aprovada, tendo 2 recebido 38 votos e a favor e a outra 39 votos favoráveis, enquanto que todos receberam 27 votos contra. O deputado e advogado Amadeu Oliveira foi detido no dia 18 de julho de 2021 no Aeroporto Internacional Cesário Évora, fora de flagrante delito, pela Polícia Nacional, em cumprimento de um mandato de detenção emitido pela Procuradoria do Círculo de Barlavento. Crioula News Economia. O grupo ET, acionista da CV Interilhas, disse que o Estado se encontra em incumprimento das suas obrigações financeiras desde o início da concessão em 2019, a ponto de atualmente a elevada dívida acumulada à empresa ascende aos 9,5 milhões de euros. A informação foi avançada através de um comunicado da empresa do grupo ET. O documento do grupo informa ainda que a concessionária só estaria em condições de poder continuar a investir na renovação da frota, de modo a garantir uma maior fiabilidade do serviço, se ambas as partes, concedente e concessionária, cumprirem integralmente os termos de concessão. No que se refere ao navio Chiquinho, a concessionária diz que para que este possa servir a rota de São Nicolau é necessário ultrapassar os inúmeros constrangimentos burocráticos que têm sido levados constantemente para que este serviço se torne uma realidade. De referir que no passado dia 9 de julho a empresa comunicou que o navio Interilhas sofreu uma avaria, ficando impossibilitado de realizar as viagens previstas entre São Vicente, Sal e Boa Vista. Na sequência, o presidente do Conselho de Administração da CV Interilhas considerou que as tarifas praticadas atualmente não permitem a sustentabilidade da empresa. Durante uma conferência de imprensa convocada para dar esclarecimento relativamente aos constrangimentos na atividade decorrente da inoperacionalidade de 3 navios, o PCA da CV Interilhas pediu que a situação de transporte marítimo de passageiros e carga voltasse à normalidade em agosto, altura em que os navios Interilhas, que sofreu uma avaria no início do mês, o Crioula, que partiu no veio, e o Dona Tututa, que está em docagem obrigatória programada, devem estar operacionais no próximo mês. Na altura, Jorge Maurício disse que é preciso sustentabilidade financeira para manter os serviços de qualidade e lembrou que o aumento do preço dos bilhetes e da tonelagem cabe à reguladora. Crioula News Cooperação. O presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, e o de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, admitiram que os dois países têm possibilidades de abrir novos caminhos de cooperação. A declaração conjunta foi feita à imprensa no final do encontro entre as delegações cabo-verdianas e portuguesa, que aconteceu no Palácio de Belém neste primeiro dia de visita de 4 dias de José Maria Neves a Portugal, a convite do seu homólogo português, visando o reforço dos laços históricos, políticos, económicos e culturais entre os dois países. Para o chefe do Estado de Cabo Verde, o arquipélago é o que é hoje, graças ao enorme contributo de Portugal, frisando que os dois países
que têm uma forte contingência institucional e que partilham os mesmos valores da democracia, da liberdade, do respeito pelos direitos humanos e da boa governança, têm cooperados em diferentes áreas sensíveis, como finanças, educação e saúde. Espero que com esta visita possamos abrir novos caminhos de cooperação que têm sido excelentes. Definimos novas estratégias e, na linha do nosso espírito inovador, criamos condições para reforçarmos ainda mais as nossas relações, designadamente no domínio dos oceanos, da economia azul, transição digital, na telemedicina, na transição energética, ou seja, áreas em que Cabo Verde pode dar um enorme contributo, sublinhou o Presidente da República Cabo-Verdiana. José Maria Neves sublinhou ainda o fato de Cabo Verde ter uma grande comunidade em Portugal. Lembrou que a diáspora tem dado um grande contributo para o desenvolvimento de Cabo Verde, não só nas remessas financeiras, admitindo que as relações entre Cabo Verde e cabo-verdianos e portugueses são muito fortes e históricas. Na mesma linha de raciocínio, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa frisou que a visita do seu homólogo é histórica, porque os dois países têm muito passado em comum e muito futuro à frente, em cooperação em todos os níveis, sem esquecer do último programa estratégico de cooperação que cobre todos os setores da sociedade, nomeadamente saúde, educação, justiça, administração pública, segurança, defesa e entre outros. Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, Cabo Verde e Portugal estão unidos no domínio da segurança, da ideia da valorização dos oceanos e pela economia azul, que respeita a biodiversidade, que protege os oceanos, mas reitera potencialidades e aí, vincou os dois países, podem ir mais longe, especialmente no domínio digital e nas áreas energéticas. Nesta primeira visita oficial de José Maria Neves a Portugal, como chefe do Estado, o antigo primeiro-ministro fez-se acompanhar de, entre outras personalidades, do ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares, do presidente da Assembleia dos Municípios de Cabo Verde, Hermínio Fernandes, e do embaixador de Cabo Verde, Eurico Monteiro. O Presidente da República, José Maria Neves, recebeu das mãos do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, as chaves da cidade, a mais alta distinção atribuída pelo município luso a personalidades com relevância nacional e internacional. A entrega das chaves da cidade aconteceu neste primeiro de 4 dias de visita de José Maria Neves a Portugal, a convite do seu homólogo português Marcelo Rebelo de Sousa. Carlos Moedas acredita que, como Presidente da República e com uma longa experiência política, autárquica e governamental, José Maria Neves está a fazer tudo para contribuir para minimizar os problemas atuais que se está a viver, uns com resposta a escala mais global, mas outras a nível local e com intervenções nas autarquias. As câmaras municipais têm um papel muito importante no combate às desigualdades. Lembrou que Lisboa e as cidades cabo-verdianas têm uma longa história de colaboração com cidades irmãs, como é o caso da cidade da Praia, com a qual desde 1983 existe essa relação, e mais tarde, em 1997, com a Câmara Municipal de Santa Catarina. Vemos Cabo Verde com grande respeito, com grande amizade, um país que nós sentimos em casa, assegurou Carlos Moeda, manifestando o enorme carinho que tem para com o arquipélago. Por sua vez, José Maria Neves começou por lembrar que o mundo vive tempos muito difíceis e complexos e todos interpelam que se encontrem novos caminhos, sublinhando que o poder local tem um papel fundamental no reforço das relações entre países e povos. Para José Maria Neves, a enorme comunidade cabo-verdiana que vive em Lisboa é uma ponte que liga Cabo Verde e Portugal, pelo que enaltece o fato de também em Cabo Verde estar a crescer uma importante comunidade portuguesa que tem contribuído com a desmistificação do tecido empresarial e para o reforço da vasta área de intervenções públicas e privadas e que acaba por contribuir para o desenvolvimento do país, acompanhado da primeira-dama Débora Carvalho, depois de ser recebido pelo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, com honras militares. O chefe de Estado assinou o livro de honra, seguido de momento musical. Crioula News. Tempo agora para um curto intervalo. Nesta edição do Crioula News voltamos daqui a pouco com notícias internacional e desporto. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM.
Já bucunche aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa, goce e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. Crioula FM. Era tudo o que você queria. Crioula News. Voltamos para a segunda parte do Crioula News e vamos atualizar as notícias internacionais e desporto. Crioula News Internacional. As autoridades ucranianas disseram hoje que novos ataques russos ocorreram nos arredores de Kiev e que intensos combates continuam a acontecer na região de Donetsk, no leste do país. O ataque com míssil a um alvo militar perto da capital ucraniana causou pelo menos 15 feridos, afirmou o governo da região na rede social Telegram. Mais de 10 ataques com mísseis também foram registrados na região de Chernihiv, a nordeste do capital, um dos quais causou danos a um prédio do governo, segundo as autoridades regionais. No leste do país, os intensos combates continuam com saldo de 8 civis mortos em Donetsk na quinta-feira, de acordo com os dados divulgados hoje pela agência de notícia ucraniana. Em Lugansk e também na região de Donbass, as forças ucranianas conseguiram repelir até 6 ataques de tropas russas, segundo a mesma fonte. As tropas ucranianas estão a tentar recuperar cidades do sul do país e numa destas localidades morreram 5 pessoas e outras 40 ficaram feridas na quinta-feira, segundo o mais recente balanço da autoridade militar regional. Em Kherson, cidade estratégica do sul do país, o exército ucraniano lançou 6 ataques contra oposições inimigas ao longo da noite da quinta-feira, com parte de sua estratégia de lançar uma grande ofensiva e cortar as rotas de abastecimento das tropas russas. Crioula News Desporto. Mindelo Monstro e a Chada Panthers iniciam hoje, a partir das 19 horas, no pavilhão desportivo Vá Duarte, na cidade da Praia, os play-off da final da edição 2022 de Cabo Verde Basketball League. A final é disputada no sistema de melhor 3 jogos, cuja finalíssima pode acontecer no domingo. Uma prova que este ano contou com a participação de 6 equipas, sendo cada uma com 3 jogadores norte-americanos e 7 cabo-verdianos. Nas meias finais, o Mindelo Monstro e a Chada Panthers eliminaram a Santa Maria Turtles e o Palmarejo Sharks, respectivamente. Sendo assim, na final vão-se encontrar o finalista vencido da edição anterior, os Chada Panthers, e o estreante Mindelo Monstro. A primeira edição da Praia Basketball League aconteceu de 3 a 23 de julho de 2021 no pavilhão desportivo Vá Duarte e contou com a participação das equipas do Cidadela, Ponta d'Água Gorilas, a Chada Grande e Vulcânico, Palmarejo Sharks, a Chada Panthers e Plateau Warriors. A equipa do Plateau Warriors foi a vencedora da primeira edição, batendo na final a formação da Chada Panthers por 92-84. O promotor desta iniciativa é António de Pina, nascido nos Estados Unidos da América e que representou a Lincoln University em Pensilvânia e, como profissional, militou ainda nos emblemas do Elétrico Futebol Clube de Portugal e a BC Martel da Espanha, tendo ainda uma passagem no show da Netflix The Circle. Crioula News. Pomos um ponto final nesta edição do Crioula News. Boa tarde, tenham uma ótima final de semana. Crioula News, informação atualizada da segunda a sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia, te tocar sempre melhor. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia, na melhor companhia. Crioula FM. Digital.
programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está à frente do tempo.